Olá pessoal, tudo bem? Como estão meus artistas do sexto ano? Já estamos na quarta aula. Eu espero que vocês estejam gostando, que estejam em casa estudando bastante, né? Se cuidando e que tudo isso passe logo. A gente está com saudade, né? Vamos lá? Como eu falei, aula 4, sexto ano, o tema Raízes. Influência artístico-cultural europeia. E aí, o que seria europeia? Vem de que palavra? Europa, né? E aqui nós temos um mapa da Europa, só para que vocês se lembrem um pouquinho aí de alguns países, né? Como é o caso de Portugal, Itália, França, que fazem parte aí desse continente europeu. E aqui nós temos a Mona Lisa. Tá vendo que ela deu um sorrisinho? Ela ficou feliz porque ela é uma pintura europeia, tá? É de um artista europeu. E eu queria começar a aula com essa pergunta. Você conhece suas origens? Seus pais ou avós vieram de outros estados ou países? Veio alguém, né? De onde? Já conversaram sobre isso? Se não, está na hora de começar a descobrir. Será que alguém da sua família veio de lá da Europa? Alguns, talvez, da África. Então, hoje a gente vai focar um pouquinho aí nas nossas raízes europeias, certinho? Já fica a dica, a próxima aula vai ser sobre as raízes africanas, beleza? Que costumes, né, os seus pais ou avós, os antepassados aí, eles trouxeram desses lugares, né? As comidas, músicas, danças, histórias e outras coisas. O que você acha que o termo pré-cabralino significa? Alguém sabe? Vamos descobrir? Aqui nós temos a chegada aí, né, dos europeus. Primeiro vieram os portugueses e nós tínhamos aí Pedro Álvares Cabral. Então, quando Pedro Álvares Cabral aqui chegou, porque ele saiu de onde? Saiu lá do continente europeu, faz todo um percurso. Tem toda aquela história que vocês já ouviram de que ele queria ir para as Índias, que chegou ao Brasil, seja lá qual a versão é a verdadeira, né? A gente sabe que ele saiu da Europa, chegou aqui nas nossas terras, lá em Porto Seguro. Não é isso mesmo? E quando ele chegou aqui, tá? Quando ele chega nas terras aqui brasileiras, que ele chega em Porto Seguro, aqui já era habitado. Ele encontrou os índios. Na aula anterior nós estudamos, né, que os índios, eles já, né, tinham toda uma vivência aqui, eles tinham muita arte, né, no seu cotidiano. E então, tudo que tinha aqui antes de Pedro Álvares Cabral chegar é chamado de pré-cabralina, ou seja, antes de Cabral. Então, só relembrando um pouquinho, né, da aula anterior, antes das caravelas chegarem ao Brasil, existia muita arte feita pelos povos indígenas, como pinturas corporais, artesanato, danças, músicas, festividades, crenças, né? E muito mais. Mais uma vez, nós temos aqui a imagem mostrando, né, a chegada dos portugueses. Então, aqui nós já tínhamos, né, a contribuição indígena. Com a chegada dos portugueses, eles também vão agregar conhecimento, eles também vão agregar arte. Então, os colonizadores portugueses, eles trouxeram, vamos descobrir? Seus modos de criar, pinturas, teatro, música, dança, literatura,
e a azulejaria. É o que nós vamos falar um pouquinho hoje. Como eu sempre falo para vocês, o nosso tempo é curto, então é necessário que você também pesquise em casa. Você pode, então, também navegar aí na internet, mas você pode utilizar o seu livro didático, tá? A Arte por Toda Parte é um material excelente e vocês vão encontrar, né? Olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui a abertura do capítulo. A abertura do capítulo é essa, ó, Caravela. E vem o Mar que Traz Arte. Então, para os portugueses chegar ao Brasil, eles tiveram que atravessar o mar. E nas caravelas, né, eles trouxeram aí muita arte. E aí o tema, né, o Mar que Traz Arte. E nós temos aqui uma imagem que é em Portugal e é um local onde tem um chafariz e que tem um pouco da azulejaria, tá? Eu vou voltar aqui no livro de vocês só para mostrar essa imagem. Se não ficar tão bacana, tão nítido, vocês vão poder abrir o livrinho, só assim vocês vão ter curiosidade de abrir o livro de vocês, né? Olha só, essa imagem, esse painel aqui dessa azulejaria, ela é do chafariz velho de Paço, né? D'Arcos, lá do Palácio dos Arcos, em Oeiras, Portugal, e é de 1950. E ela mostra justamente essa questão das caravelas, né? Das embarcações aí atravessando o mar. Só para a gente se situar um pouquinho, foi lá por volta do século XV, XVI, né, que houveram as grandes descobertas. Então, aqui mostra a chegada dos portugueses, né, às terras brasileiras, e tudo isso vai contribuir para fazer uma mudança não só nas nossas terras, mas também, né, em todo o mundo. Certinho? Olha só. De modo geral, a cultura europeia trouxe para o Brasil várias manifestações artísticas, que aqui se misturaram com a cultura indígena e depois com a cultura africana e afrodescendente, tá? Então, hoje, nós temos as raízes, as nossas raízes, né, estão principalmente nesses povos, tá? Os índios, os europeus e os africanos. Nessa imagem aqui, eu vou pedir para que vocês observem um pouco, tá? Essa imagem mostra também, né, a caravela aí em alto mar. Só que a gente vai explorar melhor essa imagem mais na frente, tá? Vocês estão vendo aqui uma perspectiva dessa imagem, depois eu vou mostrar ela um pouco mais completa. Mas aqui também é lembrando essa questão, né, da vinda desses novos povos aqui para o nosso país. Aqui vocês vão ver agora uma gravura, tá? É uma arte aí do Sebastian. Olha só. O que a gente pode observar aí nessa imagem? Essa imagem, gente, essa gravura do Sebastian, ela traz um pouquinho dos mitos que nessa época aí, né, de quando se iniciou as grandes navegações, as pessoas tinham. Muitas vezes, em alto mar, né, os barquinhos não voltavam, então as pessoas que ficavam lá aguardando o retorno, muitas vezes elas pensavam que monstros marinhos poderiam ter engolido as embarcações. Então tinha muito mito, muita lenda, muita história. Então nessa imagem ele, né, tem um pouquinho aí, mostrando um pouquinho desse mistério aí da questão do mar. Certinho? E esse mistério continua até hoje, né? Muitas, né, pessoas também se propõem a estar navegando e muitas vezes para conhecer o fundo do mar, para encontrar restos dessas navegações e tantas outras coisas que vocês aí mesmo sabem. O mar, quando quebra na praia, é bonito, é bonito. O mar, pescador, quando sai, nunca sabe se volta, nem sabe se fica. Quanta gente perdeu seus maridos, seus filhos nas ondas do mar. O mar, quando quebra na praia, é bonito, é bonito. E
é um trecho de uma música, tá? Desse cara aqui. Será que vocês reconhecem? Alguém sabe quem é ele? Essa foto é ele ainda jovem e depois é ele aqui, né? Já idoso. Ele é um baiano, tá? Vou dar um tempinho aí para ver se alguém reconhece. E aí? Inclusive, né? Ele já faleceu há algum tempo. É o nosso amigo Dorival Caymmi, né? Então, nessa música fala um pouquinho de todo esse sentimento, né? Dessas pessoas corajosas que se entregam ao mar, né? E ainda hoje nós temos aí também os pescadores, né? Que eles saem para o mar e não sabe se voltam, não sabe se, né, vai ter alguma tempestade, se o mar vai estar revolto. Então, o mar e seus mistérios. O mar está no imaginário de muitos artistas que o representam de formas variadas. Como vimos, né, na gravura lá criada por Sebastian Muster e na música de Dorival Caymmi, ele aparece também em textos, pinturas, novelas, filmes, danças e outras linguagens artísticas, tá? Com certeza todos vocês já vivenciaram isso, né, em obras de artes como essas aqui que eu acabei de citar. Certinho? Então vamos continuar navegando. E quem de vocês aí realmente já navegou? Qual será a sensação, né? Como foi a experiência? Ou quem tem vontade, né? Muitas vezes a gente sonha em fazer um cruzeiro, ou andar de barco, de lancha, né? Mas também a gente pode navegar através da internet. Ainda mais em tempo de pandemia, que a gente não está podendo viajar, né? Então, vamos estar navegando, pesquisando, conhecendo. Inclusive, a gente pode, visitar o continente europeu e também no africano, conhecer as aldeias indígenas. Tudo isso hoje, né? A gente pode conseguir através da internet, beleza? E agora vem uma atividade para vocês. Crie em seu caderno, tá? Pega o caderninho de desenho, que o bichinho deve estar lá, todo empoeirado, resgata ele, tá? E crie em seu caderno um monstro marítimo. Capriche nos detalhes, beleza? Fica a seu critério, o monstro é seu, então você vai utilizar a sua criatividade e fazer do seu jeito, tá? Se existisse monstro marinho, como seria, né? Então faça do seu jeito. Dê pause aqui no vídeo, tá? E se delicie aí fazendo suas invenções. Aí retoma pra gente continuar. Todo mundo de volta? Nós temos mais uma questão aqui. Vamos ver o que vocês vão responder. Olha só, a questão é a seguinte. O mar brincava com o imaginário da população em 1500. Porém, na contemporaneidade, lembra? Contemporâneo, dias atuais? Então, não traz nenhuma novidade, nenhum mistério que aguce a mente. Sobre esta afirmação, podemos dizer que está, letra A, correta ou letra B, incorreta. Agora é com você. Pensou? Vamos ver? Alternativa correta, letra B, incorreta. Seguindo, então, vem mais uma aqui. Desculpa a numeração, tá? Mas o importante é a pergunta. Olha só. O que tem representado na gravura de Sebastian Muster? O que tem lá na gravura que a gente já comentou aí da obra de arte? Letra A, piratas, e letra B, monstros marítimos. Vamos responder? Essa tá muito, mas muito, muito, muito fácil. Então, bem rapidinho. Vamos para a resposta? Alternativa correta, monstros marítimos. E aí, a gravura novamente aqui, né? Para a gente não ter nenhuma dúvida.
Mudando um pouquinho o nosso foco, eu gostaria que vocês observassem essa imagem. E aqui no rodapé diz assim, ó, no alto das pastorinhas, o grupo Giramundo explora o colorido e a musicalidade brasileira para contar a história do menino Jesus. O grupo desenvolve pesquisas e trabalhos desde 1971. E essa foto aqui é de 2015. Aqui, pessoal, vai nos trazer agora, tá? Um pouquinho também da contribuição dos europeus ligados ao teatro, tá? São bonecas aqui, né? Bonecas que podem, né, ser aí, por exemplo, de barro, né? Vamos seguir aqui. Outra coisa, e a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre o teatro, mas é que o teatro e a música, né, muitas vezes eles estão aí intimamente ligados. E outra coisa que a gente recebeu aí dos europeus é a questão da música. E os índios? Os índios não tinham música? O que é que vocês acham? Tinham sim, né? Inclusive, quando eles estavam dançando, tinha todo um ritmo, um batuque, né? Eles tinham as músicas, só que tem um detalhe. O registro, né? Esse registro, igual nós estamos vendo aqui, uma partitura, isso aqui vai ser herança europeia, tá certo? Inclusive aqui é a partitura, né? A canção que vem de lá. É uma partitura, né, da música Mino Amor. É um exemplo de vilancico, gênero poético musical popular entre os séculos XV e XVIII. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Então aqui, novamente, esse termo bem estranho, né? E o que seria isso? Olha só. Composição poética formada de versos de pequena medida e às vezes dialogados, música adaptada à letra destes poemas. E pela imagem a gente está vendo o quê? Como se fosse um coro natalino. É justamente isso, né? As músicas natalinas que a gente gosta de cantar, a gente aprendeu também com os portugueses, certinho? E nós temos aqui, né, essa bela imagem onde mostra o quê? A azulejaria, tá? Quando fala em azulejo, tá? Vocês vão lembrar, a gente tem aí a cerâmica, né? Então, quando tem na parede, aqui atrás de mim, ó, nós temos um azulejo e ele é branco, né? O nome azulejo não quer dizer que ele vai ser azul, certinho? Esse aqui é branco, não tem imagem nenhuma. Mas na tela nós estamos vendo, tá? Essa azulejaria aí, que traz vida, que traz todo um aspecto refinado, né? Que enfeita realmente esse ambiente, tá? E é uma arte, né? Com azulejos. E nesses azulejos a pintura aqui é de Policarpo de Oliveira Bernardes. Tá? Do século XVIII, na igreja de São Lourenço, que fica lá em Portugal. Tá? Essa foto é de 2005. Vocês já foram em alguma igreja que era assim enfeitada? Eu já fui, eu já tive essa oportunidade. E vocês? Nós vivemos numa cidade que, né, o nosso município aqui de Luiz Eduardo, ele é novo, então muitas vezes a gente não vai encontrar alguns monumentos, algumas coisas, né, com essas heranças mais antigas. Mas quem já veio de uma outra cidade ou quem já viajou por algum lugar, talvez já tenha visto. Nós temos aqui mais uma imagem com azulejaria, né? A gente fica encantado olhando os detalhes. Eu queria que vocês observassem bastante. E aí mostra que esses azulejos, né, de origem islâmica, tá? Na necrópole, lá em que país, né? Esse nome bem estranho aí, Uzbequistão, tá? É uma foto de 2013.
E nós estamos falando aqui de uma herança europeia, né? E hoje, principalmente, assim, trazendo os portugueses, porque, né, eles chegaram aqui e tiveram mais influência realmente, né? Só lembrando que mesmo os portugueses, eles trazem para nós a influência deles, mas eles também foram influenciados muitas vezes por outros povos, como no caso dos azulejos, eles foram influenciados, tá, pelos islâmicos, os países aí que são islâmicos. Aqui, por exemplo, essa imagem do Uzbequistão. E um detalhe é que no islamismo eles acreditam, tá, e aí vem a questão da religião influenciando na arte, eles acreditam que só Deus pode criar. Então, nos azulejos deles, vocês não vão ver criaturas humanas, nada que seja, digamos assim, criatura, né? Nada da natureza, tá? Sempre essa questão mesmo geométrica, né? As formas geométricas, as formas abstratas, certinho? E agora nós estamos vendo, né? Azulejos de origem aí portuguesa. E mais uma vez a gente vê a influência também da religião. No islamismo não pode ter formas, né, humanas nem da natureza. Já os portugueses, eles tinham mais uma influência cristã e no cristianismo muitas vezes as imagens são utilizadas até para contar passagens da Bíblia. Então, nas portuguesas a gente vai ver, né, pessoas e coisas da natureza, como a gente está vendo aqui nesse azulejo que é no Palácio, né, de Queluz, que fica em Portugal. E por falar em azulejaria, tá? A azulejaria acompanhou as diversas transformações no modo de fazer e pensar a arte, tá? Então, o mundo vai mudando, né? E a azulejaria vai também tendo aí suas evoluções. E na contemporaneidade, muitos artistas modernizaram a arte do azulejo e abriram espaço para o diálogo com artistas, ligados, né, a outras linguagens, como a pintura, o grafite e a escultura, tá? Então, eles muitas vezes utilizam o azulejo também em suas obras. Percebem-se formas abstratas e geometrizadas nos azulejos da segunda metade do século XX aos nossos dias. Veja a imagem a seguir. Este painel de Maria, e esse nome estranho para falar, Keio, não sei se a pronúncia está correta, compõe a paisagem urbana de Lisboa, né, capital de Portugal. Tá? Vamos dar uma olhadinha. Então, é um detalhe aí do painel, né? De azulejos e o tema é o mar. Aí realmente, se a gente observar, a gente começa a perceber elementos aí que vão lembrar o tema. E como ali foi falado da questão da contemporaneidade, nós vamos ver aqui, né, o Cildo Meireles, que é um artista, e aqui vem, né, algumas informações do Cildo. É brasileiro, pintor, escultor, e seus trabalhos trazem críticas políticas, porque a arte, ela nem sempre é simplesmente bela, nem sempre ela vem, né, só para suavizar, para alegrar, mas ela também vem para nos trazer reflexões, para trazer críticas, certinho? Vamos ver essa obra de Meireles. Lembra que a gente já viu essa obra, só que a gente não estava vendo nessa dimensão aqui? Essa obra dele é uma instalação artística. Tá? A instalação artística é uma forma, né, inclusive contemporânea, né, de expressão aí da arte. E o nome já diz, instala, né, instalar, é algo que é montado, instalado em um determinado ambiente, tá? E muitas vezes por um tempo, né? Então, ela é considerada aí uma arte passageira, efêmera, tá?
quando ouvirem a palavra efêmera, lembra que é algo passageiro. E ele montou essa instalação. Observem que tem uns homens ali embaixo e em cima, né, nessa parte, sabe o nome dessa obra? Abajur. Se a gente observar, realmente tem uma forma ali de um abajur, né, mas vem nos trazendo a questão, né, das caravelas, do mar. Aqueles homens lá embaixo, para que é? São pessoas realmente, aqui em cima tem uma mulher observando, e como é uma instalação, e a instalação faz parte da arte contemporânea e ela sempre convida o espectador a participar, então a pessoa fica ali, aqueles homens precisam realmente se esforçar, né? Colocar força ali para girar. Quando eles giram, aqui em cima a gente tem a sensação de movimento, começa a ouvir o barulho do mar, o barulho dos pássaros, né? E a pessoa vivencia como se ela estivesse ali realmente navegando, beleza? Podem pesquisar também, inclusive tem uns videozinhos que mostram isso aqui funcionando, certo? E aí vem uma perguntinha para vocês, né? Vem um quiz aqui rapidinho para ver se realmente vocês estão prestando atenção. Ó, a instalação Abajur de Cildo Meireles deseja levar o público a, letra A, explorar e sentir o mar como numa viagem com desafios e também criticar o Brasil colônia que utilizava o trabalho escravista. Letra B, explorar apenas as belezas do mar e suas aventuras, tá? Vamos ver se com base no que eu já falei, vocês realmente conseguem entender. Viu? Um minutinho, se for o caso, pausa e depois retoma. Vamos lá? Resposta correta, letra A. Explorar e sentir o mar como numa viagem com desafios, né? Isso já deu para vocês perceber pelo que eu havia falado, né? Mas também tinha a intenção de criticar o Brasil colônia que utilizava o trabalho escravista, tá? Muitas vezes essa embarcação ela ia funcionar e ia precisar do trabalho, né, de pessoas que muitas vezes nem queriam vir para o Brasil, tá bom? Então fica aqui essa questão realmente da crítica que a arte pode trazer. E agora, até deixei marcado aqui para mostrar para vocês, tá? Podem ir lá no livro de vocês, pesquisar direitinho, observar, né? Então, como foi falado, alguns artistas contemporâneos, eles vão usar também a azulejaria, né? Para essas, inclusive para muitas obras de artes que são efêmeras. Continuando então, né? A imagem que nós estamos vendo aqui tem o título de Invasores, tá? Azulejos instalados na cidade de São Paulo. E é uma intervenção também artística, tá? Do artista francês Invader. E esse nome, ele, né, foi pensando justamente, né, nessa questão de invasão, de estar modificando algumas áreas e criando aí, né, aqui, por exemplo, como se fosse de um jogo de videogame, coisas do tipo. Então, vamos correr lá no livro de vocês e vamos dar uma olhadinha. Aqui também, tá? Do coletivo Muda, observem, né, o formato que aparece, os desenhos que aparecem aí nos azulejos. E esse grupo, tá, por isso aí o nome coletivo Muda, porque eles vão mudando as paisagens, muitas vezes urbanas, aí se a gente observar, está próximo ao mar, e vão dando uma cara nova, né, utilizando o azulejo. Aqui também, inclusive, esses azulejos aqui são de papel, certinho? E são de duas artistas, tá? Então, procurem no livro de vocês. Mais uma vez, nós temos aqui a imagem, né? Na aula anterior, nós vimos essa obra de arte, tá? Da primeira missa aí no Brasil, que foi do Vitor Meireles, onde nós temos aí um encontro de povos, né? Os portugueses e os indígenas. E aqui fala, né, que na imagem, né, atos ritualistas e olhares curiosos. A pintura
primeira missa no Brasil, apresenta de modo idealizado, né, o encontro cultural entre dois povos, o europeu e o indígena. Só que agora, aqui, ó, nesse próximo parágrafo, vai trazer um pouquinho da questão da missão aí de catequizar os indígenas, tá? Então, lembra que os padres jesuítas vieram para o Brasil e aí eles tentavam catequizar os índios e os colonos, tá? O que seria catequizar? Seria instruir na religião, e nesse caso era a religião católica. E uma das formas que eles utilizaram foram justamente os autos. E o que eram os autos? Daqui a pouquinho você vai lembrar. E outro detalhe, nesse momento, né, que eles se reuniam, ficava muito mais fácil. Lembra que os índios gostavam dos rituais, das músicas, das danças? Os índios também faziam suas apresentações. E aqui nós temos uma imagem que mostra o alto do Reino do Sol. Mas nós vamos falar de outros aqui e você vai lembrar. Olha só, aqui nós temos, né, a imagem da estátua de Gil Vicente, tá? Ele criou, né, a literatura, que é essa obra de arte, que foi o alto da Barca do Inferno. Todos vocês com certeza já ouviram, né, já viram, já assistiram na TV o Alto da Compadecida, né? Ele aqui tem aí o Alto da Barca do Inferno, a gente vai falar um pouquinho. Eu vou passar aqui só para a gente ir logo aqui para que vocês relembrem sobre o que é um alto teatral. Olha só, uma das formas mais populares do teatro medieval. O alto é uma composição teatral que surgiu na Espanha em meados do século XVII, composto por um único ato que transita entre o religioso e o profano. Suas personagens alegóricas simbolizavam as virtudes, os pecados, os anjos e os demônios. Agora ficou mais fácil, né? Então, olha só, os índios eram instruídos, como eu falei para vocês, na religião católica, tá? Aí aqui, quando o Gil Vicente, ele expõe aqui sobre a barca, o alto da Barca do Inferno, vai mostrar como, né? Fica a dica para que vocês pesquisem, mas assim, em miúdo, só para vocês entenderem, é como se tivessem duas barcas, as pessoas iam desfilando e aí elas eram encaminhadas para o seu destino, né? Se elas iam para o inferno e estava lá o barco, né, com o capeta esperando, ou se elas iam para a glória, né, e tinha um anjo lá esperando, né? E daí ainda vem aquela história do purgatório, certinho? E isso era uma forma de, né, trazer a luta do bem contra o mal, nas histórias, no teatro, né? E tanto divertia como trazia a questão da religião, da crença. Aqui, mais uma vez, o alto das pastorinhas, né? Que utiliza aí os bonecos para fazer essa apresentação teatral. Nós já falamos. E aqui o Alto da Compadecida, que todos vocês conhecem, né? Que a gente não se cansa de assistir, porque é muito engraçado, né? E eles trazem uma linguagem, eu separei o cordel lá em casa para trazer e acabei esquecendo, né? É uma linguagem de cordel, né? E pela própria linguagem dá para a gente perceber, né? Digamos assim, qual seria a situação ali a instrução, muitas vezes, né? Do personagem. Então, nós temos aqui os dois personagens, né? Mais engraçados. E aqui só rapidinho, né? Não vou ler tudo. Fala do Alto da Compadecida, né? Que é do nosso saudoso Ariano Suassuna. E ele traz justamente essa questão da tradição popular, né? Com a elaboração literária. E nela a gente consegue ver essa questão do bem e do mal, né? Da questão lá, por exemplo, do que eles fazem lá no final, se tem que se arrepender, né? Para receber a salvação. Então, esse aqui, gente, o Alto da Compadecida é considerado o texto mais popular, né, do moderno teatro brasileiro. Então, mesmo sendo moderno, ele tem, né, suas origens lá com os portugueses. E aqui vem, né,
uma perguntinha. Complete a frase. Os portugueses descobriram riquezas. Que tipo de riqueza? Pois a arte estava presente no cotidiano dos povos. Dos povos o quê? Bora ver? Os portugueses descobriram riquezas naturais e culturais, né? Pois a arte estava presente no cotidiano dos povos indígenas, né? Não foi uma novidade. Só que cada povo tinha, né, o seu estilo. E agora, para finalizar, eu trouxe algumas imagens que mostram, né, essa parte da azulejaria. Vocês vão ver que ela está mais do que presente no nosso dia a dia e não necessariamente só enfeitando as igrejas, né, ou monumentos, coisa do tipo. Temos mais uma aqui. Observe, se você for fazer um desenho de azulejaria, né, como que vai ser? Ó, tem para todo gosto. Essa é bem brasileira, né? Então, ela está presente nas nossas casas, né? No nosso cotidiano, de várias formas. Pelas imagens aqui dá para vocês perceber. Aqui nós temos, né, um lavabo, né? Então, observe, né, cada detalhe e muda o ambiente, né? Inclusive, quando a gente vai lá para a história da arte, aí a gente descobre, né, esses anjinhos num determinado período aí, né? Muitas vezes as igrejas eram enfeitadas assim e tudo, né? Para a gente sentir naquele contexto, né? Toda essa questão do divino. E a azulejaria voltou com tudo. Fique por dentro da nova tendência da azulejaria. Então, né, se você pesquisar na internet, você vai ver, né, ó, os nossos banheiros, as pastilhas que aparecem lá nos banheiros, né, não é nada tão novo, né? Tudo vai, na verdade, se renovando. Então, nós temos os azulejos adesivos para banheiros, né? Aqui tem um, por exemplo. Nós temos aí, né, olha só, toda essa composição aí no chão, muitas vezes até de azulejos que foram, né, quebrados, toda uma criação realmente artística. Olha que mesa que ficou linda. Aqui, né, uma obra de arte bem contemporânea. E olha que mimo, né, um porta-lápis com esse gatinho e também temos ali o cabide em mosaico, tá? Então, papel de parede adesivo. Então, tudo isso está presente no nosso dia a dia. E tem mais uma atividade para vocês. Recorte uma folha sulfite, tá? Uma folha branca, né? Ou de caderno de desenho. E aí você vai dividir em 8 partes. Em cada parte, crie os seus azulejos, tá? Vamos ver aí se vocês são criativos. Capriche nos detalhes dos desenhos, tá? E faça a sua montagem, certinho? Vamos criar, vamos, né? Aproveitar esse tempo, pintar um pouquinho, tá certo? E fica aqui, né, a nossa aula de hoje e vamos continuar navegando e aprendendo muito mais. Semana que vem a gente volta e agora com os africanos, beleza? Beijão!